Explica Mato para mais um vídeo, desta vez para falar de algumas propriedades da inclusão de conjuntos e em primeiro lugar mostrar aquilo que vais aprender neste vídeo e também aquilo que deves rever, o que é que já deves saber para entenderes melhor esta apresentação. Bom, então relativamente ao que vais aprender o que é a interseção de conjuntos inclusos, qual é o resultado dessa interseção, ou seja, quando temos um conjunto contido noutro, o que é que resulta da interseção desses dois conjuntos? E também relativamente à união de conjuntos inclusos, ou seja, quando temos um conjunto contido em outro conjunto, o que é que resulta da união desses dois conjuntos? Eu vou mostrar aqui os resultados que deves conhecer, mas também fazer a demonstração deles. Também deves conseguir compreender a demonstração e saber, inclusivamente, reproduzi-la. Depois vou falar também desta equivalência. Quando A está contido em B, é equivalente a que complementar de B esteja contido em complementar de A. Vou também fazer esta demonstração e relativamente ao que deves saber de pré-requisitos, então noções de lógica bivalente, conhecer a inclusão de conjuntos, que já foi dada em aulas anteriores, portanto saber o que é a inclusão de conjuntos, saber o que é a interseção de conjuntos, a união de conjuntos e o complementar de um conjunto. Bom, passando à prática. E passando à prática eu começo por considerar aqui dois conjuntos, A e B, para sustentar melhor esta apresentação e antes de mais vou até escrever aqui os resultados daquilo que pretendemos trabalhar e depois fazer a demonstração deles. Então, em primeiro lugar eu vou então tentar mostrar o seguinte: A contida em B é equivalente, e agora pensando então na interseção, depois já lá vou à união, é equivalente a ter A intersetado com B igual a A. Bom, eu vou mostrar esta equivalência, mas antes de mais vou colocar também aqui os outros resultados e vou também fazer, antes da demonstração mais formal, fazer uma visualização no diagrama para que tudo seja melhor aceite. E agora vou escrever aqui o outro resultado que irei demonstrar a seguir, depois deste. E o outro resultado é o seguinte: A contido em B, se e só se, ou seja, é equivalente. E agora pensando na união, A união com B igual a B. Vamos também olhar para isto e fazer a demonstração deste resultado e ainda de um outro que eu quero aqui apresentar, que é o seguinte: A contido em B, no fundo são aqueles que falei no início do vídeo, é equivalente a ter complementar de B contido em complementar de A. Bom, os resultados são até intuitivos, mesmo até sem diagrama, certamente, pelo menos ali os dois primeiros, se calhar já os estão a ver, entre aspas, já são fáceis de compreender, de aceitar, digamos. Mas o objetivo é então também fazer aqui uma demonstração mais formal para te habituares também a lidar com estas demonstrações. Bom, então só fazendo aqui uma separação, uma linha para separar tudo, senão fica aqui um pouco confuso. Vamos fazer uma de cada vez, como é lógico. Mas o que vamos demonstrar então são estes três resultados. Bom, começando aqui pelo primeiro. Eu vou então até primeiro ver que esta equivalência, que é uma dupla implicação, aceitá-la num diagrama e visualizar num diagrama para depois trabalharmos a definição mais formal, digamos a demonstração mais formal. Então, A contida em B, eu vou considerar aqui dois conjuntos, conjunto B e aqui um conjunto A, que está contido nele, para estarmos aqui de acordo com o enunciado, e temos aqui que A intersetado com B é igual a A. Bom, ou seja, se A está contido em B, então a interseção de A com B é A, e também, se a interseção de A com B é igual a A, então A está contido em B. E realmente, se olharmos aquilo que é a interseção de conjuntos, que sabemos que a interseção de conjuntos é o conjunto constituído pelos elementos que são comuns aos dois, e se fizermos aqui a interseção do A com o B, vemos que a interseção dá realmente o A, quando e apenas quando o A está contido no B. Portanto, como eu digo, isto é então fácil de aceitar e de visualizar, e agora vamos à demonstração então mais formal. A interseção dá então aqui igual a A. Bom, para fazer esta demonstração, estamos aqui numa dupla implicação, portanto eu vou demonstrar a implicação neste sentido e também neste sentido, e assim ficará demonstrada a equivalência.
E para fazermos a demonstração nesse sentido, eu vou começar então neste sentido aqui. A contido em B implica, quero mostrar agora que implica que A intersetado com B é igual a A. Portanto, é isto que eu pretendo mostrar. E depois irei fazer também no outro sentido. Bom, temos agora aqui a demonstração de uma implicação e usualmente chamamos até o antecedente hipótese. Temos aqui como hipótese que A está contido em B. Hipótese é aquilo que nós aceitamos como sendo verdade, podemos utilizar e queremos mostrar esta tese, ou seja, com base na hipótese que temos, queremos mostrar que A intersetado com B é igual a A. Bom, então muitas vezes podemos pegar na hipótese e através de implicações chegar à tese, outras vezes pegamos em algo que sabemos ser verdade, até aqui que se relaciona com a tese, e utilizando a hipótese conseguimos mostrar aquilo que queremos. Então vamos pensar naquilo que queremos mostrar. Eu quero mostrar que A intersetado com B é igual a A e tenho esta hipótese para trabalhar. Já agora só relembrando muito rapidamente o que já vimos em aulas anteriores. Já sabemos que A contido em B é equivalente a que para todo o x, se x pertence a A, então x pertence a B. Posso trabalhar com isto, posso considerar com isto, porque por hipótese eu sei que A está contido em B e é a tal definição de inclusão de conjuntos que já foi estudada anteriormente. Outra coisa que também devem saber que foi estudada anteriormente é a igualdade de conjuntos. Dois conjuntos são iguais se eu provar que qualquer valor de x deste conjunto também pertence a este e qualquer valor de x deste conjunto também pertence a este. Aliás, a igualdade de conjuntos também é dada através de uma dupla implicação. Qualquer x, para todo o x, se x pertence a este conjunto, que é a interseção, então x também pertence ao A, e se x pertence a A, então também x pertence à interseção. E é com base nisso que eu vou fazer então esta demonstração. Vou, em primeiro lugar, partir de um elemento aqui desta interseção e tentar provar que também pertence a A. Ou seja, para todo o x, x pertence à interseção de A com B. O que é que posso concluir? E até aqui, logo, por definição de interseção. Ou seja, neste caso eu nem vou precisar da hipótese, porque é sempre verdade. Se x pertence a A intersetado com B, então x pertence a A e x pertence a B. Ou seja, posso concluir que x pertence a A. Isto por definição de interseção apenas. Ok? Portanto, quando um elemento pertence à interseção de dois conjuntos, esse elemento pertence a um conjunto e pertence ao outro conjunto também. X pertence a A, eu poderia até aqui acrescentar e x pertence a B, isto é verdade, pertence aos dois, mas eu quero concluir que pertence a A. E por isso chega a escrever para aquilo que é o objetivo desta demonstração, por definição de interseção, se x pertence à interseção de A com B, então x também pertence a A. Ou seja, acabei de mostrar que se x pertence a este conjunto, então também pertence a este. Agora vou fazer o contrário, ou seja, se x pertence a A, quero mostrar que x também pertence à interseção. Então, para todo o x, se x pertence a A, o que é que eu posso concluir? Bom, se x pertence a A, por si só, eu posso concluir que pertence à interseção? Não, por si só não posso. Sem olhar para a minha hipótese, não posso. Mas, olhando para a hipótese, e eu até já escrevi há pouco isso, como A está contido em B, eu sei que para todo o x, se x pertence a A, então também x pertence a B. Então, por hipótese, eu vou chamar aqui 1 para facilitar a escrita. Por 1, posso concluir, se x pertence a A, então x também pertence a B. Logo, e agora reparem, se para todo o x, se x pertence a A, implica que x pertence a B, e podemos concluir isso por hipótese, logo, posso concluir que x pertence aos dois, pertence a A intersetado com B. Bom, o que se fez aqui foi muito simples. Eu provei que um elemento qualquer desta interseção também pertence a A, e isto foi por definição direta de interseção, e provei que qualquer valor que pertence ao conjunto A, então também vai pertencer à interseção, ou seja, e utilizei a hipótese para isso. Então está provado que A intersetado com B é igual a A. Bom, agora vou provar este sentido da implicação. Reparem que isto tudo foi só para provar que A contido em B implica esta igualdade. Agora vou provar neste sentido, ou seja, quero provar que A intersetado com B igual a A implica que A está contido em B. Bom, então, mais uma vez, tenho aqui uma hipótese, que é esta agora, aqui tenho a hipótese, e aqui tenho a tese.
quero provar a tese com base na hipótese, ou seja, sabendo que esta hipótese é verdade, aceitando esta hipótese, quero provar que A está contida em B. Bom, para eu provar que A está contido em B, eu vou pegar num elemento de A e vou tentar provar que ele também está em B obrigatoriamente, e assim provo esta inclusão. Então posso começar por escrever o seguinte: para todo x, agora vou fazer também aqui a azul, para todo x, x pertence a A, implica, e agora reparem, por hipótese, reparem, quando eu digo x pertence a A, eu posso concluir que x pertence à interseção de A com B? Não, por si só não posso. Mas por hipótese eu sei que o conjunto A é igual a A intersetado com B. Então, eu vou chamar esta hipótese 2. Por 2, eu sei que se x pertence a A, então x também pertence a A intersetado com B. É como se substituísse aqui o A por A intersetado com B, porque é igual. Bom, e se x pertence a A intersetado com B, também pensando até no que fiz aqui há pouco, agora por definição de interseção, quando um elemento pertence à interseção de dois conjuntos, tem que pertencer aos dois. Tem que pertencer a A e também tem que pertencer a B. Portanto, eu posso daqui, se pertence à interseção, posso concluir que pertence a B também. Ok? E portanto, o que é que eu fiz aqui? Peguei num elemento de A e provei que pertencia a B. E portanto está provada esta inclusão. Bom, se eu provei esta implicação num sentido e noutro, então está provada a equivalência também. Agora vou fazer algo idêntico aqui para este resultado, ou seja, A contida em B é equivalente a ter A união com B igual a B. Bom, a mesma coisa eu tenho de provar nos dois sentidos, neste sentido e neste sentido. Então vou começar por este. Então tenho aqui o seguinte: A contida em B. Mas já agora vou fazer também algo que fiz há pouco, porque fica mais intuitivo. Vamos também visualizar aqui em diagrama, que também é fácil de visualizar. Tenho aqui um conjunto B, aqui um conjunto A, e o que temos aqui é que quando A está contido em B, implica que A união com B é igual a B, e se A união com B é igual a B, então A está contida em B. Bom, o que é a união? A união de dois conjuntos é considerar todos os elementos que pertencem a pelo menos um deles, que pertencem a um e não pertencem ao outro, que pertencem à interseção, eventualmente, se existir, ou que pertencem ao outro e não pertencem ao outro. Portanto, tem que pertencer a pelo menos um. Então, se eu fizer a união aqui dos elementos que estão em A com os que estão em B, realmente vou obter B. Vou obter tudo isto, os que estão em A com os que estão em B. É o conjunto união. União dá então isto tudo. Bom, eu vou fazer então a demonstração formal que começa então por esta implicação. A contida em B implica que A união com B é igual a B. Bom, mais uma vez, tenho aqui uma hipótese e tenho aqui uma tese. Eu vou tentar provar a tese utilizando a hipótese. E para provar a tese tenho aqui uma igualdade de dois conjuntos também. Vou-te a repetir muito rapidamente. Para provar a igualdade de dois conjuntos, eu tenho que provar que um elemento de um deles também pertence ao outro e se tiver um elemento de outro, também pertence àquele. Portanto, um elemento daqui pertence aqui e um elemento daqui pertence ali. Então vou fazer aqui por duas partes também, como fiz aqui em cima. Vou primeiro considerar um elemento da união, ou seja, para todo o x pertence a A união com B. O que é que posso aqui concluir? Bom, se x pertence a A união com B, isto implica que, por definição de união, x pertence a A ou x pertence a B. X pertence a A ou x pertence a B. E será que o meu objetivo agora é provar que x pertence a B? E será que de x pertence a A ou x pertence a B eu posso concluir que pertence a B, como pretendo? Bom, por si só não. Sem olhar para a hipótese, não. Porquê? Porque x pode pertencer à união dos dois, mas pode não pertencer a B, poderia pertencer a A, certo? Porque se pertencer a A, também pertence à união, e portanto eu daqui por si só não consigo dizer que ele pertence a B. No entanto, eu tenho a minha hipótese, que me diz que A está contida em B, e se A está contida em B, qualquer x que pertence a A, então também pertence a B. Então vamos supor, se aqui o x pertencer a B, então poderia concluir o que queria, ótimo. Vamos supor que o x pertence a A. Ok,
pertence a A, mas como por hipótese eu sei que X pertence a A, então X também pertence a B, então pertence sempre a B. Então daqui, por hipótese, e agora é por hipótese, então vou chamar esta hipótese a hipótese 3, vá. Por 3, eu sei que X pertence a B. Ok? Então, só repetindo, eu por si só não poderia concluir quando X pertence a A ou X pertence a B, não posso concluir que X pertence a B, sem ter esta hipótese. Mas olhando para a minha hipótese já posso. Porque se pertence a B, tudo bem. Se pertence a A, como A está contido em B, então também pertence a B, então pertence sempre a B, tendo em conta esta hipótese. Ou seja, acabei de mostrar que qualquer X da união também pertence a B. E agora vou mostrar que para todo o X, X pertence a B, o meu objetivo agora é mostrar que pertence à união. Bom, mas aqui por definição de união de conjuntos, quando um elemento pertence a um determinado conjunto, pertence sempre, seja qual for o conjunto, à união desse conjunto com outro qualquer. É o que, portanto, é trivial, tendo em conta a união de conjuntos. Portanto, se X pertence a B, X pertence de certeza à união de A com B. Por definição de união, porque pertence a qualquer união com B, de B com outro conjunto qualquer. Então também pertence à união de A com B. Porque se está num conjunto, tem que estar na união desse conjunto com outros. Bom, então também provei que qualquer X de B também pertence à união, então está provada esta igualdade, e reparem que utilizamos a hipótese para provar que eles eram iguais. E agora, vou provar a implicação neste sentido, ou seja, A união com B igual a B, implica que A está contida em B. Bom, então, mais uma vez, tenho aqui uma hipótese que eu vou considerar e posso utilizar na demonstração da tese, que é esta. Bom, então a minha tese é A está contida em B. Eu quero mostrar que A está contida em B. Então o que vou fazer, segundo a definição de conjuntos inclusos, qualquer X de A também tem que pertencer a B. Vou tentar demonstrar isso, ou seja, para todo o X, se X pertence a A, o que é que eu posso concluir? Eu quero concluir que pertence a B, mas como? Como assim? Bom, vou olhar para a minha hipótese. Se X pertence a A, aliás, não vou olhar já para vou olhar para a hipótese, mas ainda tenho que fazer aqui um passo que até já apliquei aqui anteriormente, mas que eu vou agora referir. Na minha hipótese eu tenho que A união com B é igual a B. Eu pretendo mostrar que se X pertence a A, então também X pertence a B. Bom, como na minha hipótese estou a relacionar o B com a união de A com B, eu sei que, por definição de união, se X pertence a A, então X pertence à união de A com outro conjunto qualquer. Então também pertence à união de A com B. E isto não é por hipótese, isto é sempre assim, ok? Aqui não estou ainda a aplicar hipótese nenhuma. Estou a dizer que qualquer elemento que pertence a A, esse elemento pertence de certeza à união de A com outro conjunto qualquer. Então pertence à união com B. Agora sim, por hipótese, porque eu aqui não poderia por si só, vou chamar esta hipótese 4, não poderia, portanto aqui é por 4, se X pertence a A união com B, por si só eu não poderia dizer que X pertence a B. Não podia, porque poderia não pertencer. Mas por hipótese, como B é igual a A união com B, tendo em conta a hipótese, basta substituir esta A união por B, A união com B por B, que já está. Então eu acabei de mostrar que para todo o X, X pertence a A, então também X pertence a B. E isso mostra que A está contida em B, utilizando esta hipótese que foi aqui considerada. Bom, agora vamos aqui ao último resultado, que é A contida em B é equivalente a ter complementar de B contido em complementar de A. Bom, e para isso eu vou também, neste caso como a demonstração é feita de igual forma num sentido e no outro, eu vou fazer tudo de uma vez. Portanto, vou começar aqui, vou considerar só aqui, primeiro vou considerar aqui a hipótese e isto a tese, e depois é só colocar, digamos, as setas ao contrário, porque a demonstração é igual neste caso. Então eu tenho A está contida em B, vou partir daqui, desta inclusão, portanto vou partir deste lado e tentar chegar a este. Se A está contida em B, isto implica que, portanto, e por definição de inclusão, para todo o X, X pertence a A, implica
que x pertence a b. Atenção que não fiz aqui nada de extraordinário. O que devem é conhecer o que já foi dito em aulas anteriores relativamente à definição da inclusão de conjuntos. Então eu estou a partir aqui desta hipótese e quero provar esta tese, ok? Então, por hipótese isto é verdade, A está contida em B. Se isto é verdade, então para todo o x pertence a A implica que x pertence a B. Bom, mas pelo contrarrecíproco, é algo que também faz parte portanto, dos pré-requisitos para esta aula, já devem saber o que é o contrarrecíproco, que é o seguinte, muito rapidamente, se P implica Q, e podem procurar pelo contrarrecíproco em aulas anteriores também, caso não tenha isto presente, se P implica Q, negação de Q implica negação de P. Estamos aqui a falar do contrarrecíproco, ok? Eu vou aplicar isto, que é um resultado que foi já estudado então em aulas anteriores e, portanto, quem tiver necessidade que procure pelo contrarrecíproco. Então o que eu tenho aqui é o seguinte, x pertence a A implica que x pertence a B, pelo contrarrecíproco eu posso dizer, se x não pertence a B, ou seja, se x pertence ao complementar de B, então x pertence ao complementar de A. Ou seja, a negação de x pertence a B implica a negação de x pertence a A. Vou até escrever isso. Portanto, vou aplicar aqui o contrarrecíproco, ok? Que acabei aqui de mostrar. Só apagar primeiro, por uma questão aqui de espaço. E vou aplicar mesmo com o sinal de negação. Ou seja, isto quer dizer o seguinte, pelo contrarrecíproco, para todo o x, a negação de x pertence a B implica a negação de x pertence a A. Bom, mas isto também quer dizer o seguinte, que para todo o x, a negação de x pertence a B é x pertence ao complementar de B. Implica que x pertence, a negação de x pertence a A é x pertence ao complementar de A. São apenas formas diferentes de escrever. Bom, mas o que temos aqui é que para todo o x, se x pertence ao complementar de B, então x pertence ao complementar de A. Bom, mas isto implica que negação de B está contido em negação de A. Isto por definição de inclusão. Bom, e tal como eu disse, fazer este caminho neste sentido, ou se eu começasse por esta inclusão e fosse colocando as setas, é válido de igual forma e, portanto, aqui ficamos com o equivalente, ficamos sempre aqui com equivalentes, porque nós queremos provar um equivalente, ok? E, portanto, A contido em B é equivalente também a isto. Aqui já poderia ter colocado logo um equivalente no início, ok? Porque A contido em B é equivalente a ter esta implicação aqui. Bom, mas ficou claro, eu fiz neste sentido, fazíamos o caminho inverso, colocamos as setas no caminho inverso e fica demonstrada esta equivalência. Bom, fica então por aqui. Muito obrigado por assistir e até um próximo vídeo.